facto das pessoas agora sentirem que têm toda a informação e por isso é que também têm opiniões supostamente muito fechadas sobre determinados assuntos, tudo isto faz com que algo mude muito rapidamente. Portanto, estávamos habituados a ter um mesmo trabalho ao longo de 3 décadas ou 4 décadas e isso é que era um percurso profissional de sucesso. E hoje em dia não é bem assim. A questão é que as próprias organizações e os gestores têm que se adaptar. Temos tratado dossiês diferentes de forma diferente. E, portanto, as políticas estruturais têm que ser concertadas, não apenas no interior de um partido, mas em vários partidos, porque é Portugal que está em causa. Desculpa ter interrompido a tua introdução, mas estás agora a ouvir mais uma fórmula do sucesso. Como é habitual, o meu nome é Rubén Dias Marques e ao meu lado está Bruno Lopes e Silva e temos mais um convidado de excelência que o Bruno nos vai apresentar agora. Hoje temos connosco a Catarina Louro. Catarina é de formação base e mestre em Sociologia e pós-graduada em Gestão de Projetos. Extra a sua carreira na componente social, a Catarina foi vários anos vereadora na Câmara Municipal de Leiria e atualmente é deputada à Assembleia da República pelo Partido Socialista. Catarina, obrigado por estares aqui connosco e diz-me como estarmos atentos às pessoas que nos rodeiam faz parte da fórmula do sucesso. Obrigada pelo convite, antes de mais. Não estava nada à espera que me tratassem como convidada de excelência. Acho que isso impõe aqui um bocadinho de responsabilidade acima de tudo aquilo que vamos fazendo. Bem, eu acho que ao longo de todo o meu percurso as pessoas estiveram sempre no centro. Isso faz parte realmente da fórmula de sucesso de qualquer percurso. Porque efetivamente, seja na área social, na área económica, na política, por onde tenho andado nestes últimos anos, eu penso que o estar atento às necessidades das pessoas e ouvi-las acaba por, de facto, ser indutora de mais ou de menos sucesso. Porque no centro de tudo estão as pessoas e cada vez mais, e acho que felizmente nos últimos anos, esta é uma narrativa que tem sido mais transversal, mesmo à área económica, com as preocupações da retenção de talento e da atração de talento. Portanto, nós cada vez mais estamos atentos, de facto, às pessoas e temos esse foco um bocadinho mais acentuado. Sendo que, claro, naturalmente existem áreas em que isso ainda falha, mas, de facto, sem as pessoas nada faz sentido e, portanto, temos sempre que as ouvir e que depois tomar as decisões com base nas suas expectativas. Basicamente. Interessante, Catarina, trazes uma abordagem interessante numa altura onde se fala bastante desta questão do churn e da rotação de talentos e da retenção de talentos para as empresas, E do human-centric também. porque acaba por ser uma altura onde isso acaba por ser os maiores assets, ou seja, sempre que nós trocamos recursos dentro de uma empresa, perdes grande parte do know-how e perdes uma grande parte da identidade da cultura que já criaste com aquelas pessoas que já vestiam a camisola, no caso de já vestirem a camisola, e que representam ali um papel importante na tua organização. E a minha pergunta é, ao longo do teu percurso até aqui, tu sempre tiveste que ter um contacto direto com pessoas e foi isso que te ajudou a ter agora esta vontade e desenvolver estas soft skills? Ou é algo que foi recente e que tiveste que ir investigar como é que isto se processava? Não, eu sempre fui apaixonada por pessoas. Eu Se deduzi que posso fosse dizer essa a isso. resposta e isso ajuda bastante. Sim, sempre fui. Bem, no caso da rotatividade, também só queria dizer algo que acredito, que é de facto nós temos uma geração completamente diferente das gerações de há uns anos, até da minha. Portanto, estávamos habituados a ter estávamos habituados, porque também éramos educados para ter um mesmo trabalho ao longo de 3 décadas ou 4 décadas, e isso é que era um percurso profissional de sucesso, e hoje em dia não é bem assim, e está tudo certo, não há nada errado aqui. A questão é que as próprias organizações e os gestores têm que se adaptar precisamente para essa constante mudança e também para um rápido soft landing de quem chega às empresas. Portanto, já não temos 6 meses para formar uma pessoa, não é? Temos muito menos tempo e, portanto, temos que tomar atenção a isso. Depois a questão de dizer que sou apaixonada por pessoas, isto porque eu às vezes digo que eu não fui ter à política por acaso, como acho que ninguém vai ter à política por acaso. Por isso é que dizemos na brincadeira que normalmente quem está na política faz muitas coisas. Porque estar na política é um bocadinho isso, é o querer fazer parte da comunidade, querer fazer parte das associações, fazer parte destas mudanças, das decisões. E, portanto, acho que a primeira vez que sinceramente, que exerci política foi no 5º ano, quando concorri a delegada de turma.
basicamente, porque é isso que acontece. Nós gostamos de pessoas, gostamos dos temas, gostamos de chegar à frente, fazer parte desse grupo, e dessas mudanças. E portanto nunca tive muitos problemas em relação a isso, a estar nesses grupos de pessoas, a contrariar alguns argumentos, a fazer ver os meus pontos de vista. E por isso acho que faz todo o sentido, porque algo que aprecio muito é de facto um bom debate de ideias, respeitando sempre as fronteiras de cada um. Portanto, nós podemos ter visões, mesmo convosco, não é? Com o Ruben e com o Bruno, podemos ter visões completamente diferentes de um assunto e ainda assim estamos ok uns com os outros, temos perspectivas completamente diferentes, mas desde que os objetivos sejam os mesmos, que é o melhorar em todos os níveis, e queremos o melhor para a nossa comunidade, não quer dizer que eu esteja certa ou que esteja errada, são caminhos diferentes para chegar ao mesmo fim. E, portanto, basicamente dizer que sempre gostei de lidar com pessoas e sempre fui muito sociável, e, portanto, acho que faz parte da minha maneira de ser. Tu tocaste num ponto muito importante e acho que cada vez mais, eu acho que nós devíamos estar a caminhar para um percurso como este, e quando falo só aqui, falo ao nível da Europa, e cada vez temos mais polarizações. Porque é que eu digo isto? Não trazendo o tema, que acho que não é para o explorarmos aqui, mas a questão de saber conversar, apesar das diferentes ideias, nós conseguimos discutir e tirar conclusões. Eu sinto que cada vez mais é difícil nós fazermos isso, ou seja, as pessoas sabem tudo, têm a resposta sempre pronta, conseguem, não partimos o efeito Dunning-Kruger, que é quando quanto menos nós sabemos de um tema, mais achamos que sabemos sobre ele. E é interessante nós estarmos numa época ou numa era de tanta informação e parece que ultimamente nós estamos cada vez mais sábios, ou seja, não nos damos ao aso de discutir e isso traz aquilo que para mim é mais bonito e tu disseste bem na política e quando nós falamos em políticas mais regionais então ainda torna mais difícil, porque pensa uma coisa, e tu sabes disso que vens da parte daqui do distrito, que é nós ao fazermos este tipo de discussões, é só assim é que levamos as coisas para a frente. Ou seja, é com o meu contributo, é com o teu contributo, é com o contributo do Ruben, que apesar de serem distintos, podemos chegar a qualquer coisa. E o que eu te queria questionar, e por nós acompanharmos também aqui o teu percurso, tu és uma pessoa que acaba por ser respeitada em diferentes quadrantes políticos e respeitada em diferentes partes de sociais. E isso não é fácil fazer isso em políticas municipais. Por isso a minha intervenção tem aqui duas partes. A primeira, se tu notas que realmente em certos tipos de abordagens há aqui alguma dificuldade em chegar a consensos para melhorar as terras, as regiões, e noutra, se este teu perfil aceitável e respeitado nas diferentes frentes vem de algo que tu fazes por trabalho ou se achas que é inato pela tua capacidade de inteligência emocional a lidar com os diferentes players. Obrigada pelos elogios todos que inseriste na tua pergunta. Não, eu acho que, acima de tudo, é preciso ter uma capacidade de ouvir as pessoas e de chegar a uma negociação. Isto porquê? Porque eu posso ter uma ideia que não, e acho que é mais correta e é aquela que é mais favorável e, no entanto, não vai ao encontro das expectativas da maioria das pessoas. Portanto, não faz muito sentido estar a impor algo que eu ou que a minoria defende. E daí achar que é sempre. Também outra coisa que eu costumo dizer é que o melhor caminho é sempre o caminho do meio. Portanto, se nós no caminho do meio encontramos a maioria das pessoas e é aí que nós temos as soluções que agradam à maioria, provavelmente esse é o caminho que nós temos que ir. E provavelmente encontramos com pessoas até politicamente de outros espectros políticos, e por isso é que dizes que me dou com as partidárias. Muitas vezes eu dou-me bem com toda a gente também, é preciso dizer isto aqui. A não ser que exista algo pessoal ou que realmente não tenha corrido melhor, mas voltando atrás, quando o debate é feito dentro das nossas fronteiras, não é? Acho que o debate é sempre muito bem-vindo, aliás, não faz sentido ser de outra forma. Mas parece-me que de facto, eu vejo as coisas assim, portanto, não há nada que seja, não há nenhuma decisão ou não há nenhuma solução absolutamente certa.
E, portanto, nós podemos defender de facto as nossas ideias e as nossas estratégias, sendo que podem ser permanentemente ajustáveis. Até porque algo que nós temos visto na política mais recente é que soluções que fariam todo o sentido há 2 ou há 4 anos, provavelmente aos dias de hoje já não fazem, porque a realidade mudou, o contexto é diferente. E, portanto, não é nada fechado, pelo contrário, nós temos que estar, a palavra é mesmo esta, permanentemente disponíveis a ajustar e a analisar a realidade. Cada vez mais, e também por causa das redes e tudo que falavas, o facto das pessoas agora sentirem que têm toda a informação e por isso é que também têm opiniões supostamente muito fechadas sobre determinados assuntos, tudo isto faz com que algo mude muito rapidamente. Se nós já, é que há 2 anos, nós às vezes nem estamos a falar de há 6 anos, há 2 anos atrás, uma situação, uma determinada análise poderia demorar, se calhar, meses até ser alterada. Basta algo sair na rede social ou haver uma notícia mais polémica, que no dia a seguir já nada está igual, é tudo completamente diferente. E, portanto, nós temos de ter uma grande capacidade de nos ajustar muito rapidamente à realidade. Eu sempre gostei muito de debate político, sem saber que era político, na altura, não é? Ok. Mas sempre gostei muito de debater determinados assuntos e de refletir sobre eles e sempre gostei de o fazer com pessoas que veem de uma forma diferente de mim, não é? Porque isso é que acaba por ser mais interessante, porque Uma aprende visão, sempre. uma Aprende sempre. visão de contraste que te permite ali ter algumas perspectivas que tu se calhar nunca ias conseguir ver na tua bolha, não é? Exato, e atenção que muitas vezes o que me também tem acontecido é que também não me fazem mudar a minha opinião, mas ajudam a fundamentá-la Yeah. e aí E a muitas sustentá-la, vezes yeah. a sustentá-la e até a dar-me maior certeza de que de facto o meu pensamento faz Ok. sentido. Pronto. É um validador. Catarina, aqui só uma questão, desculpa, porque acho que é o momento certo e não atropelando aqui. Como é que tu achas então que políticas que demoram tanto tempo, como políticas educacionais, políticas estruturais, que quando queremos fazer alguma coisa muda e estamos a falar de se calhar 8 a 12 anos para termos repercussões, como é que Uhum. nós vamos conseguir lidar com coisas destas, visto que todo o resto está tão rápido? Ou seja, temos uma mudança rápida no outro lado e aguentarmos aqui, acreditarmos no caminho e conseguimos implementar estas coisas que são estruturais e levam tempo, seja agora, seja daqui a 1000 anos, porque há 1000 anos já eram assim, mas nós agora temos estas mudanças tão rápidas. Pá, se tens alguma ideia ou o que é que partilhas aqui neste tipo de pensamento? Eu sou muito crítica em relação às políticas de educação, nomeadamente. Mas há 2 questões diferentes. Nós podemos estar a falar de medidas que têm impactos mais imediatos e que nós temos que estar permanentemente a analisá-las e a ver se de facto fazem sentido ou não, mas depois temos as tais políticas estruturais que falavas. E as políticas estruturais é diferente, porque de facto nós sabemos que não podemos mudar uma mudança estrutural, por exemplo, no pluro da educação, não podemos mudá-la de um dia para o outro, de uma semana para a outra, porque implica um investimento financeiro enorme, não é? Uma mudança de modelo de gestão, provavelmente, Yeah. que vai implicar uma pirâmide já antiga, consolidada, e que vai demorar muito a incorporar esta mudança. E, portanto, este tipo nomeadamente na política, este tipo de decisões já têm que ser decisões mais sustentáveis ao longo do tempo. Não podemos tomá-las de uma forma mais leviana e temos que ter noção de que há determinadas análises e decisões que não podem ser tomadas a curto prazo. E isso é uma das questões que eu acho que tem falhado na política nos últimos anos, que é existem determinados dossiês que têm que ser vistos a longo prazo. Nós não podemos tomar decisões para 4 anos, nós temos que tomar decisões para 8 e para 12 anos. Claro, vamos ter para eleições e podemos não continuar, mas a nossa estratégia tem que ser uma estratégia de longo prazo. E na educação a nível nacional é um dos pontos que eu acho que nós não arriscámos muito nos últimos anos e, portanto, as gerações que estão agora na escola não se... Apesar disto poder ser polémico, mas eu tenho que dizer, não é? As gerações que neste momento usufruem da escola não se revêem nos métodos de ensino nem na forma como a escola funciona.
E de facto nós sabíamos que isto ia acontecer, porque há meia dúzia de anos atrás nós sabíamos que os jovens estavam cada vez mais digitais, mais ligados às tecnologias. Houve aqui há uns tempos, também polémica, há uns anos, José Sócrates implementou uma política de educação muito diferente com a introdução dos conhecidos Magalhães, da internet na escola, etc. Mas isto foi algo paradigmático. Se tivesse continuado a existir este tipo de investimento, hoje em dia já tínhamos as escolas com os quadros inteligentes, já tínhamos as escolas preparadas para passar os vídeos. E isto é importante porquê? Porque nós temos uma geração que pode estar a afastar-se da escola e do ensino pelo sistema que lhes é oferecido neste momento, não é? Pronto, são miúdos completamente diferentes. E aí só para dizer o quê? Que estou-me a secar a alongar um pouco. Temos tratado dossiês diferentes de forma diferente, não é? E, portanto, as políticas estruturais têm que ser, e deviam até ser, concertadas, não apenas no interior de um partido, mas em vários partidos, porque é Portugal, não é? Que está em causa, e, portanto, até devia de ser um trabalho um bocadinho mais abrangente, e não só na educação, como na questão da saúde, devia de ser mais abrangente essa política, devia de ser subscrita por mais do que um partido, precisamente porque há uma mudança estrutural necessária, e como disseste bem, e uma mudança estrutural demora muitos anos. E aí já vamos correr um bocadinho atrás do prejuízo, tanto numa área como na outra. Agora, não é a mesma coisa que outras áreas em que existem medidas, mesmo na área da saúde e da educação pode haver medidas que têm um impacto muito mais Imediato. nomeadamente junto dos profissionais, dos professores por um lado, dos médicos e dos enfermeiros por outro, exato, o impacto é muito mais imediato e facilmente conseguimos ajustar. Agora existem outro tipo de políticas que não. Mas aí também acho que tem havido alguma... a preocupação não tem tido um nível tão alto como deveria ter ao nível longo, quando falamos em longo prazo. Se nós fizermos uma comparação de um contexto político para um contexto empresarial, no fundo, o que estamos aqui a falar é de uma oferta que não está ajustada ao público-alvo, nomeadamente na escola ou na saúde, como estavas a dizer, Catarina. Acabas por estar a oferecer uma oferta que o teu cliente não quer e é isso que está a criar as maiores barreiras que falavas, da geração se afastar na escola. E é importante dizer que esta geração não é só as gerações mais novas, inclusive nas universidades isto também continua a acontecer e diria que cada vez mais, ainda que as universidades sejam um nível de maturidade tanto das pessoas que espera que vão entrar na universidade como das pessoas que estão a lecionar, acaba por ser também algo que ainda está outdated, caducado, algo que podia ser facilmente renovado com toda a panóplia de tecnologia que temos disponível hoje. Mas talvez isto seja um bom tema para nós discutirmos numa outra fase, numa outra fase, porque eu agora tenho aqui uma pergunta para alguém que tem esta carreira e que lida com estes constantes desafios, ou seja, facilmente tens que estar a defender uma opinião tua, facilmente tens que estar a dar um ponto de vista para outras pessoas que não concordam contigo, facilmente tens que ser camaleão, adaptar também ao ambiente e conseguires encaixar socialmente e também contribuir para aquele ambiente. Qual é que foi na tua carreira o ponto que tu sentes que possa ter sido um dos pontos mais complicados de ultrapassar que tu tenhas lidado e que possas partilhar connosco? Pronto, é assim, relativamente ao ponto anterior que não quiseste aprofundar, só uma nota, eu acho que as empresas que são mais tecnológicas e evoluem mais rapidamente são aquelas que acabam por atrair os mais jovens, tornam-se mais diferenciadas e mais ajustadas ao público-alvo. Portanto, é um desafio que também fica nas empresas que não têm regenerado tanto, que de algum modo é uma forma, há setores muito mais aliciantes para os mais novos e naturalmente é compreensível. Bem, assim, eu não sei muito bem que tipo de episódio é que queres, mas em termos profissionais, o grande desafio, talvez não seja isso que estás à procura, o grande desafio foi de facto a pandemia, não é? Mas eu acho sim mais difícil, não me recordo bem, porque para mim acho que todo o início do mandato foi bastante difícil, porque eu já tinha largado da área da economia há algum tempo, quando estive na Cefamol, depois trabalhei na área social, e quando entro na Câmara, eu entro a meio do mandato, com toda a gente a trabalhar já uma velocidade incrível, sem tempo para me explicar como é que funcionava a Câmara, e fiquei com pastas que não dominava. E, portanto, para mim foi o grande desafio. Podia ter corrido muito mal,
podia não ter conseguido cumprir os objetivos, e podia, quer dizer, há coisas que eu não gosto, que é, eu sei que não sou a melhor, mas fico muito infeliz se não me mantiver no pelotão, não é? Se tiver más notas, como eu costumo dizer. E mais uma vez esse grande desafio, eu julgo que eu superei, e tenho a certeza que foi com a ajuda das pessoas. Portanto, as equipas que tinha Uhum. foram elas que me explicaram quais eram os seus pelouros, quais eram os seus grandes desafios, e foi com elas que defini a estratégia, os novos objetivos e as soluções para os problemas que eu ia tendo ao longo do tempo. Mas de resto eu não tenho, assim, não sei se procuravas algumas coisas em especial, Ruben, mas eu Não, não não, tenho não nada de procurava só um especial. episódio, pode ser esse, pode ser claramente esse, ou seja, entraste na câmara numa altura que já estava toda a gente a correr e tu ainda estavas a começar a caminhar, portanto acaba por ser um Exato. episódio complicado. Pronto, entrar na Câmara a meio do mandato é muito difícil, como qualquer pessoa imagina, porque, quer dizer, é chegar a zeros, não é? Não saber sequer perceber que as pessoas falam para nós com determinado vocabulário e tu nem o vocabulário dominas, não fazes ideia Claro. do que é que te estão a dizer quando estão a falar de deliberação ou de outras coisas. Uhum. Eu recentemente tive a oportunidade na Universidade da Nerley de o dizer, e posso dizer aqui que, e vai um bocadinho ao encontro do que nós temos estado a falar, que é para além das minhas equipas que me ajudaram e que muitos deles ficaram meus amigos e vão ser sempre, os próprios players da área da economia, a Nerley, a Acilis, a Startup e uma série de pessoas ligadas às empresas, foram de facto as pessoas que naquela altura me ajudaram a olhar para a realidade económica leiriense, o que é que estava em falta e de que forma é que a Câmara poderia ajudar. E portanto, basicamente, o que eu trouxe foi a vontade de fazer, mas depois também me transmitiram muito do conhecimento. Por isso é que estas trocas e estas acaba por ser uma negociação implícita, que é tu dás algo e também recebes, não é? Independentemente das áreas. Sejam as empresas, sejam as instituições, seja a academia, e portanto todos juntos conseguimos um projeto bem sucedido, porque vamos bebendo aqui e ali, depois é executar aquilo que foi pensado. Mas eu não tive assim nenhum episódio mais Mas esse está complicado ótimo. na Catarina, Câmara. consegui, era precisamente um desses que estava Não, e a e uma coisa interessante aqui foi que tu acabaste por me responder à pergunta lá atrás de uma forma agora mais clara, ou seja, a tua Uhum, forma de ser esta, eu utilizei a palavra likable e de ser notório que as pessoas têm apreço por ti nas diferentes áreas, tu acabaste de responder agora, que é o quê? Tu também chegaste com vontade de aprender e de fazer acontecer, não te uhum, foste impor e toda a gente acabou por te ajudar e acho que isso depois, como tu disseste, depois é claro que há aqui, sempre como em qualquer troca, aprendizagens, depois tu aprendeste, já consegues contribuir e assim sucessivamente, mas se calhar uhum. foi seres essa ponto de conexão entre os players de todas as instituições que tu referenciaste aqui, se calhar que também fezes, ou seja, fez aquilo que acaba por ser notório depois para a parte social e que eu te acabei por questionar, sem tu me dúvida. respondeste muito bem, mas que agora validaste com um exemplo prático. Mas isto não é fácil, no sentido de tu estás em N eventos, ou estavas, agora não sei como é que é, mas estavas em N eventos, você está em todo lado. Quem chegou a esta fase do episódio, no início já ouviu aqui uma das pequenitas da Catarina. Tens filhos, tens uma casa, tens amigos, como referenciaste. Como é que se faz tudo isto e se está presente em tantos sítios? E não é só na fase de campanha, porque essa aí é específica e crítica, mas mesmo no dia a dia, tu é fim de semana, é eventos, é toda essa parte. Como é que geres isso? É muito difícil? É um caos ou é só deixar fluir? É gostar do que fazes, tens de gostar muito do que fazes, não é? Eu nunca seria completa sem esse lado. Portanto, eu tenho dois filhos e uma filha, mas eu nunca seria completa sendo só mãe. Entendem o que é que eu quero dizer? Tenho a minha parte, tenho os meus objetivos e tenho aquilo que gosto de fazer. Eu adoro o que faço e foi para mim uma honra incrível ser 6 anos vereadora, porque eu nunca tinha experienciado nada na vida em que tivesse tanta autonomia, não é? Que conseguisse fazer tanta coisa pela comunidade e que conseguíssemos ver os resultados e lá está, e ajustar à medida que íamos avaliando. E é sempre, para mim é um gosto. Como dizes, não é só na campanha até se torna um bocadinho mais difícil para mim porque as campanhas têm, e tenho feito muitas, não é? Porque tenho também as legislativas, mas a campanha tu tens praticamente um calendário fechado para a campanha. É ótimo andar em campanha, eu gosto muito,
A maior parte das pessoas nem gosta muito de fazer campanha. Eu gosto porque lá está, contactamos com as pessoas na rua com as quais nós não temos possibilidades muitas vezes de contactar de outro modo e conhecemos muitas instituições e empresas que também de outro modo seria mais difícil conhecermos. Portanto, nas campanhas isso é muito, muito valioso. Mas andar na rua é andar todos os dias, ao longo dos 365 dias, ano após ano. E aí é que nós conhecemos bem a comunidade onde estamos inseridos e conseguimos contribuir em alguma medida. Eu nunca faço nada por obrigação. Eu gosto mesmo de ir e de estar com as pessoas. Às vezes, em termos pessoais, e agora, por exemplo, na Assembleia, torna-se um bocadinho caótica é a minha rotina, mas eu também já estou habituada ao caos, já não sei viver de outra maneira, que é sair de casa de manhã cedo, fazer N reuniões ou deslocações durante a manhã, ainda conseguir ir almoçar com alguém para reunir durante a tarde, para evitar mais uma reunião, durante a tarde mais reuniões, ainda chegar a casa, tratar dos rapazes ou raparigas e voltar a sair para uma reunião à noite ou para um evento. Portanto, é assim um bocadinho uma correria. Agora é um bocadinho mais longe, vou para Lisboa e venho, também não tenho tantos eventos durante o dia, mas faço mesmo por gosto. Eu só não vou mais porque depois tenho que conciliar também com a agenda dos meus rapazes, não é? E Claro. portanto, Claro. mas isto só é possível também porque, e isto é importante também dizer aqui, é muito importante, até para vocês que são rapazes jovens, uma família é sempre composta por duas pessoas adultas, não é? Não é só uma, há duas pessoas adultas. E as duas pessoas adultas têm responsabilidades em igual medida. E depois, para além disso, tenho a minha mãe, que é uma pessoa inacreditável e, portanto, ela é um apoio grande, porque não vale a pena omitirmos que todos nós temos as nossas responsabilidades familiares, domésticas, até ir ao supermercado. Às vezes não é fácil. acaba- Daí a minha questão caótica, mais nessa ordem, ou seja, a outra parte, para ti, tu pressuposto que já tem que estar mais ou menos organizada, uma boa comunicação entre todos, tudo a funcionar, mas como é óbvio, há coisas que nos levam tempo, desde ir ao supermercado comprar qualquer coisa, até aquela camisa que é precisa ter pronta para amanhã, para a reunião, para coisas simples, que Sim, em maior parte das, acredito que a ti tu façam, ou ao Ruben fazem, a mim fazem, quando há entrevistas de alguma coisa, que é, como é que vocês conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E eu é verdade. pergunto, pai, vocês não estão a ver o que é ir ter as meias prontas para usar amanhã numa coisa qualquer, porque é de fato, então tem que ser uma meia Na comprida. verdade, É, acaba por passar toda a gente por essa fase, claro, acho eu. Agora a questão é, não se fala sobre isso e não se põe na equação quando se está a planear. Isso tal e que eu qual, acho tal que e é qual. diferente. Mas nas nossas cabeças há sempre esse planeamento, nós temos Exato. sempre tudo orientado. Por isso é que eu falava da minha mãe, porque nós na brincadeira dizemos que ela é a governanta da casa, portanto ela acaba por dar um apoio imprescindível. Muito bom. Sem o apoio dela, claro que mais ou menos as coisas teriam de se fazer, mas teria um custo muito superior para Claro. nós, não é? Em E termos portanto de acaba tempo, em termos de distribuição, tudo, é claro. É tudo, ela muito- está sempre na equação, chegamos mais tarde, ela entra na equação, portanto é uma pessoa que está sempre atenta e a responder às necessidades. Isso é incrível, porque acaba por nos permitir tomar as decisões de estar nesse evento, ou de ir àquele jantar, ou de fazer aquelas reuniões, porque temos sempre No quem, fundo, ela quem... faz parte da tua fórmula de sucesso. Acaba por ser um fator Ela extremamente é importante. quase a responsável única, Mas mas queria deixar bastante claro que o sucesso individual tem que, de facto, incluir os nossos objetivos individuais e o que nos faz, que nos torna mais felizes, porque senão depois nunca seremos completos. acaba por ser aquele balanço que se fala muito do Ikigai, em que tens todas as áreas das tuas vidas balanceada para conseguir chegar ali a um sweet spot. Mas, Catarina, alguém que já tem esta carreira, neste momento está a lidar com estes desafios, já tem resultados e provas dadas nesta área, o que é que pode partilhar connosco que tem de anseio para o futuro? O que é que Olha, vem a seguir? eu acabei de chegar à Assembleia da República e o desafio é que corra bem, porque honestamente é completamente diferente. Acho que este é que é o desafio da minha vida, porque, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa super informal, que me encontro num contexto super formal neste momento. Olha, aqui Uhum, está um desafio que ninguém se lembra e que para mim, pessoalmente, é um desafio muito grande, porque ok. eu sempre gostei de tratar dos assuntos e com as pessoas de uma forma muito simples,
e noto de que a Assembleia exige, não parece, né? No hemiciclo muitas vezes o vocabulário até é bastante simplório, mas depois no resto dos trabalhos há ali um vocabulário mais trabalhado, mais eloquente, e portanto estou ainda a contextualizar-me um bocadinho. E depois fiquei coordenadora do meu grupo parlamentar na Comissão dos Negócios Estrangeiros e comunidades portuguesas, e portanto são assuntos com os quais eu não trabalhei nos últimos anos, como imaginam, não é? Portanto, Uhum. neste momento eu diria, já o desafio é adaptar-me ao contexto Ok. e aprofundar o meu conhecimento na área dos negócios estrangeiros. Quer dizer, foi um voto de confiança surpreendente em mim, não é? Por parte do Partido Socialista, mas claro, nem consegui fazer outra coisa senão agradecer. Mas neste momento é um bocadinho isso, porque não gostaria e não lidaria bem com o facto de não corresponder às expectativas de quem me deu esse Claro. voto de confiança. E, portanto, o meu desafio é cumprir os objetivos e, se possível, superá-los, fazendo um bom trabalho na Comissão dos Negócios Estrangeiros depois. Claro que gostaria de acompanhar a economia, até porque são áreas muito relevantes aqui para a nossa região, e dar continuidade às pastas que nós levamos para Lisboa aqui da região, como a questão do IC8, por exemplo, que é algo que eu tenho falado ultimamente. Uhum. E portanto esse é o desafio, é que a minha lição e a minha ida para Lisboa tenha de facto efeito, não é? Tem impacto. Tem impacto, porque eu penso que, quer dizer, ser eleita e não trazer nada para o território, nem conseguir fazer um bom trabalho, acho que para mim seria uma grande desilusão. Para mim, já nem precisavam as pessoas ficar desiludidas comigo, porque eu já ficaria. Era suficiente, já era suficiente. Agora, o Catarina, mas futuro, sabes que eu não penso muito a longo prazo. Portanto, eu fui para a Câmara acho que por acidente, depois fiquei na Câmara a seguir à pandemia, agora nas legislativas também tive este desafio, aceitei, mas ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, eu nunca tive isto como objetivo ok, isso é interessante. pessoal. Não é premeditado então, ou seja, este caminho todo até chegar à Assembleia não é premeditado. Ok, Não, isso é interessante. foi um conjunto de situações que Hum. foram acontecendo, e nunca pensei em ser Mas sabes porque deputada. é que isso é interessante? Eu vou dizer pelo menos o meu ponto. É interessante porque eu tenho tido contacto direto e indiretamente com diferentes players partidários e não quero entrar aqui em pormenores, até ultimamente, convocado para várias coisas, pedido para ser várias coisas e tenho mantido aqui a minha parte mais distanciada, porque consigo ter assim contacto com todos os players, mas acho que do que vou, e aqui corrijo-me se eu estiver errado, do que vou percebendo vejo muitas agendas próprias e pessoais em muitas das coisas que são feitas. Ou seja, não quer dizer que seja quem está a executar já, mas quem pretende ir executar. E é interessante tu estás a dizer isso, que chegaste lá sem propriamente uma agenda, para já parabenizar-te por isso, mas depois também por perceber que é natural. E eu tenho notado isso, mais uma vez, pode ser uma viés minha, e não digo especificamente de uma força partidária, mas eu vou fazer isto porque já pretendo chegar não sei onde para fazer não sei o quê, que isto me vai levar, e acho que é bom. Ou seja, vejo que isso existe e tu conseguiste destacar sem teres propriamente essa agenda. Sim, existem agendas escondidas, como nós costumamos dizer, agendas ocultas. Há muitas agendas ocultas. Não só na política, às vezes até no associativismo. Claro, sem dúvida. Nós vemos que há determinadas decisões ou aparecem em determinados momentos, nós percebemos que são pessoas que se estão a posicionar para uma eleição, até às vezes de corpos dirigentes de algum clube, por exemplo. Não estou a pensar em ninguém especial, estamos a falar Uhum. no geral. Sim, pá, no meu caso isso não aconteceu, sendo que não aconteceu, mas eu também tenho muita noção de que estes convites, estas indicações trazem uma responsabilidade muito grande. Pronto, eu Claro. sei Claro que disso. sim, claro que sim. E quando as aceito, nunca as aceito de animo leve. Eu percebo o grau de compromisso que isso exige, e a responsabilidade, as responsabilidades, aliás, que implicam, nomeadamente do que falavam há pouco, da questão dos eventos. Ser vereadora não é trabalhar das 9 às 5, é trabalhar 24 sobre 24 Ok. horas, né? E não é ir só aos eventos que prefere, é ir a todos. Ah, Claro, é isso. Pronto, é Não é isto. escolher a agenda, né? Não é construir a tua agenda de eu vou a estes que me podem fazer qualquer coisa. Ya, ya, ya. Exatamente, não é só para ir aos grandes, também tem que ir aos pequenos, não é? Claro.
Pronto, e nisso eu acho que nós temos critérios muito bem definidos na Câmara de Leiria, neste meu grupo onde eu estou integrada, neste momento sem pelouros, mas continuo integrada até o final do mandato. Ok. E portanto acho que nós aí somos muito, todos nós temos isso muito bem definido. E portanto também digo isto, normalmente o líder é que imprime a velocidade, é que imprime os valores à equipa e portanto também consegue transparecer isso para fora também, penso eu, e portanto nós também somos todos um bocadinho alinhados com as ideias do Gonçalo. E também foi por causa dele que eu fui parar às legislativas, não é? Ele é presidente de federação neste momento, indicou-me como número 2 para a lista e Ok, eu penso boa. foi reconhecendo o trabalho dos 6 anos e sendo do partido, achou que talvez eu conseguisse fazer, acredita que eu vá fazer aquilo que se pretende. E é um bocadinho esta a lógica, nunca tive essa, até porque pessoalmente eu venho todos os dias de Lisboa, praticamente, não é? Acaba por ser um bocadinho mais difícil. Claro. Mas eu estou entusiasmada e estou motivada. Agora, se vai ser bem sucedido ou não, depois ao Não há longo dos. dúvida. Imagina, metade do caminho já está a motivação, já está o entusiasmo, portanto metade do caminho está feito. Agora o restante é a constância, não é? É, Acaba por ser um desafio. Que lá está, a questão, houve vários fatores que alteraram na tua rotina, na tua vida, que te causam aqui também algumas novas necessidades, por assim dizer. Esta questão da deslocação também acaba por não estar na equação, tal como as camisas, mas ocupa tempo do teu dia, que acaba por adicionar aqui algumas variáveis. Eu acredito que no meio destas agendas não haja muito espaço, mas ainda assim eu vou-te fazer esta pergunta. Costumas ler e se sim recomendas algum livro? Ah! Olha, deixei de ler quando fui para a Câmara. Ando com um livrinho, Ainda bem que mas eu fizeste a posso introdução dizer, assim, então. acho que eu não tinha aqui, deixa lá ver. Não, tenho no carro. Opa, ando com um livrinho, mas meio lá. É que ler a conduzir eu acho que nem sequer é legal, portanto não aconselho. Mas ainda assim costumas ouvir alguns podcasts, algum conteúdo quando te Uma estás a coisa que queiras deslocar. recomendar, às vezes até uma Olha, não, pessoa, qualquer coisa para o pessoal que nos ouve seguir. não, sinceramente, eu só ouço programa praticamente comentário. Eu não vejo televisão, normalmente não vejo televisão a não ser algum noticiário, ah, alguma notícia em especial que coloco para trás para assistir, para ver, Uhum. etc. Mas normalmente vejo. A única coisa que eu sigo sempre, isto parece parvo, mas a única coisa que eu sigo sempre é o programa das quintas-feiras na SIC Notícia, que antigamente era a Noite da Má Língua, agora não me recordo até do nome do programa, vê lá. Também não conheço. Nós também, Ai, eu pelo menos não vejo televisão, nem sequer tenho televisão em casa. vês, pronto. Portanto, E é As uma novas carta. gerações. Não, opá, mas o ler eu devia de ler e confesso que existem alguns livros que eu vou fazendo os prints para depois comprar e para acompanhar. sim, mas Ah, mas para Estás mim, numa pausa tática é justificável, como diria, é uma pausa pá, sempre tática. que posso ler, é engraçado porque sempre que posso ler vou mesmo aprofundar ou temas ou fazer comparações com na altura, agora já não tanto, agora é mais ver o que tenho aqui, os regimentos, etc. Não sei mesmo nada. Mas normalmente ia fazer sempre comparação com outras câmaras, políticas Ok. lá fora, como é que estão a resolver o problema de determinada forma. Algo que tenho vindo a aprender a gerir é a inteligência artificial, porque já falo muito com a inteligência artificial, já lhe faço muitas perguntas uhum. e Ok. vou aprofundando alguns temas, também para saber alguns dados. Boa. Mas isto é o pior que vos posso responder, porque cá Então, em mas eu casa, faço a tua pergunta, que esta aqui vais saber responder, que é, se a tua vida fosse um filme, qual é que era o título? ai, não sei. Podes inventar, Pode inventar, Ai, não não tem que faço ser nenhum ideia. título não precisa de existente. ser nenhum filme real. Opa, não sei. Não sei. Olha, não faço ideia mesmo. Não sei. Vocês fazem perguntas muito difíceis, as outras eram mais fáceis. Opa, esta não faço ideia. Eu posso vos dizer é que a minha vida tem sido pautada pelo objetivo de ser uma pessoa justa e absolutamente a favor da igualdade. Eu sou super feminista, portanto, feminista é a pessoa que defende direitos iguais, ao contrário de feminista, que às vezes confundem. E, portanto, o que eu tenho feito ao longo da minha vida, para além, agora nos últimos anos, tentar dar o exemplo aos meus filhos e à minha filha,
é mesmo que a comunidade seja mais justa neste sentido e mais igual. Isso eu imprimo em tudo o que faço. Em tudo Bom. o que faço. Uhum. Agora, se isso pode ser o nome do filme da minha vida, não sei, mas em tudo o que faço eu não consigo tirar da cabeça sempre esta máxima, que é, acho que se formos justos uns com os outros, independentemente do sexo a que pertencemos, da religião, da nossa orientação sexual, aquilo mesmo que diz na Constituição, eu acho que nós vamos viver muito melhor e muito mais felizes. E sendo mais feliz é tudo muito mais fácil. É um bocado esta a minha lógica, e pronto, quem lida comigo no dia a dia sabe isso. Para mim é isso. Acho que é isso que eu espero um dia mais tarde, espero viver muitos anos ainda, e espero um dia mais tarde olhar para trás e sentir que fui coerente ao longo da Bom. vida. Extremamente Muito bom. importante. Aqui há uns dias li uma regra que se chamava a regra dos 100 anos, que falava que precisamente disto, que era quando chegasses aos 100 anos, sentires que foste coerente e justo e consistente. Portanto, acho que te encaixas aqui nos três perfis. E a Bruno, nós propósito chegamos a... disso, e a Força. Diz, propósito diz. disso, deixa-me só dizer-te uma coisa. A propósito disso, eu agora não tenho lido nada, mas houve um livro que eu li já em 2001, salvo erro, que me marcou sempre, que que se chama, não é um livro nada científico, aquilo foi uma pessoa que escreveu na primeira pessoa, que se chama Face Negada. E então ela é uma jovem rapariga que conta a história quando os talibã tomaram o poder no Afeganistão. Vocês já não são desse Uhum. tempo, vocês são muito pequeninos. Mas na altura, aquilo impressionou-me imenso. Pronto, e foi algo que me marcou muito. Eu acho que foi por isso que eu depois comecei a estudar muito os direitos das mulheres e a lidar muito com isso. E se calhar foi por isso que eu vim parar os negócios estrangeiros, agora com tantas questões dessas. Mas eu acho que mesmo se calhar algo que me define pode ser essa questão da luta pela igualdade. Como é que se chamava o livro? Face negada. É muito Face antigo. negado. Ok. Ok. E ela conta essa história que é impressionante. Foi um livro que me marcou sempre, porque, portanto, aquilo é na primeira pessoa e tu sentes o sofrimento com que está a ser contada a história e o antes e depois de Cabul, antes e depois dos talibã entrarem. Portanto, foi sempre uma história que me marcou. Hoje em dia, praticamente não sou capaz, apesar de tudo, de ver imagens. Prefiro ver imprensa escrita, ler imprensa Ok. escrita, do que às vezes ver imagens, porque, Causa-te algo sim, interessante. sim, é impressionante, não é? Mas também acho que faz bem continuar a marcar-nos as imagens, significa que nós continuamos a sentir. Sim, Isso faz verdade. sentido. Se não passa a ser uma coisa como as outras qualquer e siga. Yeah, yeah. E Catarina, não, nós chegamos aqui a uma fase do episódio, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir um outro, mas a fórmula do sucesso acaba por ter sempre uma fórmula do sucesso associada ao nosso convidado. E essa não, fórmula normalmente acaba por ser um pouco ingrata, mas até hoje tem corrido bem. Eu diria que para todos os que estiveram cá, porque até acabam por agradecer. Mas a fórmula por norma são três termos que nós tiramos ao longo da conversa e onde como engenheiros que somos, tentamos justificar o sucesso do convidado que está sim. connosco no episódio. E portanto, eu criei aqui, enquanto estávamos a falar, uma fórmula do sucesso para ti e que normalmente é uma fórmula que eu lanço para cima da mesa e tanto o convidado como o Bruno podem fazer algum ajuste. Portanto, sintam-se à vontade para ajustarmos a fórmula do sucesso da Catarina. Mas eu diria que o primeiro termo da fórmula do sucesso da Catarina, o Bruno trouxe o termo em inglês. Não sei como é que isto pode ficar bem em português, mas eu gostei da palavra likable. Sim, sim. É, Não sei se há termo em em português português, eu mas é diria que ficava likeable. amigável, mas Sim, amigável sim. não é a mesma coisa do É inglês. um amigável aceitável, A tolerável. tradução à letra É seria likeable. gostável, Sim, gostável. sim. Ou Yeah. seja, e o que é que nós queremos classificar ou aqui emancipar com esta palavra? É as tuas características que permitem as pessoas identificarem-se contigo e facilmente simpatizarem. Ou seja, simpatizável talvez até seja o melhor termo para deixarmos aqui. Nós consegues defender a tua visão, nós conseguimos ter uma conversa muito agradável e facilmente se cria aqui uma troca interessante e essa troca acaba por ser acompanhada de uma boa energia que provavelmente faz parte da tua fórmula do sucesso porque cativa as pessoas que comunicam contigo nesse sentido. A seguir, eu diria que é esta correria, esta necessidade de conhecimento. E porquê correria? Porque
foram steps que foram aparecendo na tua vida, são fases que tu vais atrás, conquistas e aparece outra fase e tu continuas a ir atrás, ou seja, nunca paraste no primeiro degrau da escada e continuas a escalar neste momento. Chegas a uma escada em que o degrau está mais espaçado agora, portanto, tens que ir aprender como é que podes esticar mais para conseguir subir o próximo degrau, e isso também acaba por ser inspirador para as pessoas que nos ouvem, porque a tua forma de sucesso acaba por estar assente também no trabalho. Ou seja, a correria representa aqui todo o esforço que está por trás de gerir agenda, tanto da parte pessoal como profissional, e de conseguir aqui alcançar novos conceitos e ter aqui uma nova perspectiva. Eu diria que o terceiro termo, que pode ser muito interessante na tua forma do sucesso, ou seja, simpatizável, correria, e eu diria que o último pode ser aqui esta capacidade de comunicação, se pudermos dizer comunicação, que é tu, além de ser simpatizável e de eles estarem correlacionados, eu diria que consegues comunicar de uma forma muito fácil para quem te ouve, e isso também cativa a pessoa e prende a sua atenção. Agora, estás a sofrer do teu sucesso, pelo que disseste aqui, porque no contexto profissional onde estás pode não ser um must, mas aqui na tua forma do sucesso que trouxemos aqui, eu acho que é um ponto muito positivo. E eu digo agora, se queres ajustar algum termo. Só antes de passar para a Catarina, eu queria dizer a mãe da Catarina. Não, estou a brincar, era só para não me Eu esquecer. não Obrigada. quis pôr isso, eu não quis Não, pôr não, isso. queria só dizer que acho que é isso e associado aos três, não tenho nada a acrescentar. Acho que também foi bem vincada a questão dos valores, ou seja, tanto os valores familiares como os valores da igualdade, Sim. os valores da entrega. É algo que não é propriamente a fórmula do sucesso, não, e gostei propriamente daquilo que construíste para a Catarina, mas acho que ela, em qualquer coisa, e quando olhar para trás, no dia em que olhar para trás e ter esta conquista de igualdade, esta conquista de progresso, eu diria que os valores não fazem parte da fórmula, mas estão lá assim escondidos atrás. Uhum. Catarina, força, refuta se quiseres ou acrescenta. Eu também tenho muito mau feitio. Também me Então chatei conseguiste muito. disfarçar bem, portanto, Yeah. tá, não Ui, precisa. os meus rapazes podiam confirmar isso. Não, não, eu também tenho. Mas é assim, quando nós queremos algo para a comunidade, é um bocadinho ouvir a comunidade, negociar e implementar. Pronto. E eu reconheço que nós não sabemos tudo e, portanto, temos que ouvir todos. Agora, se isso é mais. Sim, opa, se torna mais simpatizável, como diz, ou menos. Eu acho que nós também, parece que nos últimos anos estamos muito habituados a aceitar extremismos e isso é que está Uhum. errado. Isso é que está errado. O que nós precisamos é de pessoas moderadas que se sentem à mesa da negociação, com perspectivas diferentes. Isto é que devia de ser o normal, não é? Isto é que Exato. devia de ser o normal e o correto. É um bocadinho essa lógica. E concordo com o quarto ponto, que seria a minha mãe, que de facto permite que toda a fórmula de sucesso depois funcione Não bem. caia. Incrível. Exatamente, que não caia, mas é assim, eu agradeço as vossas palavras, porque quer dizer, é sinal que também faço alguma coisa de bem para vocês sentirem isso, não é? Mas de qualquer modo, acho que agora fico ainda com uma responsabilidade mais pesada, porque para cumprir depois essa expectativa, para corresponder a ela, ainda tenho que trabalhar mais. E nos próximos tempos é de facto tudo novo, e portanto tenho que acelerar o passo. A correria acho que ainda vai se tornar um bocadinho mais acelerada. E acho que o que nós desejamos aqui na Fórmula do Sucesso é que tudo corra bem, e agradecemos a tua presença aqui por fazeres parte deste projeto, e agradecemos também a todas as pessoas que nos ouviram até aqui. Foi mais um episódio com um convidado de excelência e, como dissemos no início, não te enganámos. Portanto, trouxemos aqui conteúdo que pode sim inspirar-te a ser melhor, a alcançar novos objetivos, ou então a começares a ser uma pessoa mais simpatizável também. Obrigado a todos e vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.